Bom dia! Hoje nós teremos a nossa aula de língua portuguesa com a tia Heloísa, tá certo? E a nossa aula hoje, tá bom? O nosso tema, gênero textual cartaz. E nós vamos ter agora a hora da leitura, tá bom? E eu recomendo você fazer uma leitura desse texto, tá certo? Eu recomendo você ler esse texto com muita tranquilidade, procurar entender. Você sozinho, faz a tua leitura silenciosa. Tenta refletir um pouco sobre esse texto, tá certo? E depois faz uma leitura compartilhada. Lê com teus coleguinhas, lê com a mamãe, lê com o papai. Ou com a vovó, com a tia, com quem estiver ali por perto. Faz uma leitura e tenta entender o texto, o que ele quer falar para você, tá certo? E nós vamos ver esse texto agora, tá bom? Que ele tem por título Memórias de um Cabo de Vassoura. Vamos lá. Então, já fui cabo de vassoura. Sou cavalo de pau. Estive quase a ser lenha, ou lixo, que ainda é mais triste. Sem falar no meu passado mais antigo, de quando fui árvore. Vida incerta é a de madeira, explorada e escravizada pelo bicho-homem. Onde estivermos nós, subindo em árvore, com tronco, folha e ramos vários, lá chega o homem. E quando o homem chega, quase sempre dá galho. Feliz é a planta ou árvore carregada de frutos ou flores. Em geral, é poupada, embora roubada nas flores e frutos, mas nos outros casos, machado e fogo nos perseguem. E nada podemos fazer. O bicho-homem, que se intitula vaidoso de Homo sapiens, palavras de uma língua esquecida, cuja tradução é cara sabido, é orgulhoso, convencido e muitas vezes cruel. Mas tem realmente uma força contra a qual nada podemos. Até hoje, não entendi bem esse estranho poder desse bicho terrível. Esse texto é de Origenes Lessa. Que bicho é esse que transforma, que destrói, mas que também, às vezes, acerta? Não é? Esse bicho-homem, que é o sapiens, né? Ele é útil, é inteligente, é um ser maravilhoso, especial, mas ele também é um ser que danifica, que destrói a natureza, destrói vidas, destrói parques. Ele destrói para construir. Ele desmata para transformar. Mas, às vezes, essa destruição que o homem-bicho causa é danosa para nós. Então, precisamos saber o que, de fato, vamos realizar, transformar, sem danificar, sem prejudicar, sem atrapalhar. Ou seja, é benéfico porque transforma. Mas é danoso porque às vezes estraga. Os animais desaparecem da floresta ou do desmatamento. O fogo afasta ou mata. Então isso é danoso, está destruindo a vida de alguém. Seja de pessoas, ou de animais, ou da própria árvore, da planta. Né? Nesse caso, memórias de um cabo de vassoura, ou seja, tipo saudades, né?
Eu estou me lembrando, recordando. Eu tenho saudades do cabo de vassoura, acredito assim, né? Então ele disse, eu já fui um cabo de vassoura, cavalo de pau, mas ele fica só nas memórias, porque o bicho-homem veio em nome de construção, transformação, mas também acaba destruindo sonhos, destruindo parques, arvoredos, né? Então precisamos saber o que realmente nós estamos construindo para nós. Se o que é bom para mim é bom para todos? Vai ser benéfico? O que eu vou fazer na minha vida, as atitudes que eu vou tomar, vão favorecer a alguém? Vão ser construtivas? Ou vai danificar, vai matar alguém? Quem vai perder? Às vezes a gente precisa fazer uma ampla reflexão, né? Das atitudes que a gente toma do nosso dia a dia. Quem eu vou prejudicar? Tá certo? Eis aí a escassez de tantas aves morrendo, né? Nós estamos sentindo falta delas. Elas existiam, mas por conta, na maioria das vezes, por conta do desmatamento. As florestas invadidas pelo bicho-homem. Vamos ter cautela naquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, tá certo? Para não ficar somente nas nossas memórias, ok? E vamos ter uma bela aula agora pela manhã, certo? Esse texto é belíssimo, dá para a gente tirar boas reflexões desse texto, né? Um cabo de vassoura. E agora, já que nós vimos esse texto, né, maravilhoso, que nos deu lições excelentes, belas reflexões, né? Nós vamos agora entrar na nossa proposta de aula de hoje, que é sobre cartaz. Nós vamos aprender hoje o que é um cartaz, como fazer um cartaz, por quê, qual o objetivo, tá? E eu quero perguntar para vocês agora, crianças, assim, dá uma lida no nosso cartaz. Dá uma olhada, assim, uma analisada. E vamos participar da nossa aula. Veja só. Vacinação contra a gripe. Né? Aí aqui nós temos uma gestante, nós temos aqui pessoas com 60 anos ou mais, né, idosos. Nós temos crianças com 6 meses a menores de 2 aninhos, tá certo? E será que isso aqui é um cartaz? Será que ele quer nos ensinar, nos mostrar, nos dizer alguma coisa? E o quê? Será que isso aqui é um cartaz? O que vocês acham? Será que ele tem alguma mensagem para passar para a gente? Alguma informação? Então, né? Ele está dizendo aqui, porque não tem data, não tem local, não é? Então está dizendo vacina contra a gripe. Mas ele está dizendo que existe uma vacina para combater a gripe. E essa vacina, ele quer dizer que a gestante, os idosos e as crianças, ou seja, praticamente todos os públicos, que ela pode alcançar todos os públicos, né? Que devem usar, precisam para combater, mesmo que não evite na íntegra, mas se a pessoa tiver a gripe, vai dar de maneira mais leve, né? Então, esse é um cartaz, tá? E esse cartaz, ele está dando uma excelente informação, excelentes informações. Ele está dizendo que ela é contra a gripe, está dizendo que gestante, pessoas com 60 anos ou mais e crianças podem usar, não é? Então, ele é informativo. Agora, eu pergunto para vocês. Nós já vimos aquela imagem.
Mas o que é mesmo cartaz? A gente já viu a imagem, já vimos aquelas informações, né? Mas o que é no conceito mesmo? O que é um cartaz? Vamos entender. O que é o cartaz? O que você me diz o conceito de cartaz? Vamos aprender? Bem, nós já vimos que esse tema, cartaz, é um gênero, tá? Que é o gênero que nós vamos passar a estudar hoje, a aprender, a conhecer, tá bom? Então, cartaz é um gênero textual marcado especificamente pela função informativa, bem como a função apelativa. O cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos depararmos com ele diariamente. Então, ele está dizendo que ele tem uma função, o cartaz, que é de informar. Nós vimos lá a informação no cartaz anterior, né? Você viu lá que o cartaz está informando sobre a vacina, né? E aqui, ele é o gênero textual, ele tem uma função de informar, mas também de apelar, né? Uma função apelativa, ou seja, sugere para você. Vamos dizer que talvez peça, né, para que você vá se vacinar. Ele apela para o seu bom senso, para a sua iniciativa, não é? Então, e ele é um dos mais comuns. Por quê? Nós vimos cartazes em todos os lugares. Nós vemos nos postos de saúde, nós vemos nos ambientes públicos, nós vemos em praças, e às vezes até em supermercado, né? Na maioria das vezes tem supermercados, comércios, muros, tá? Então é muito comum a gente se deparar com um cartaz, tá? Podemos ver o cartaz em qualquer local. E o cartaz também tem lá as suas características, tá certo? Onde uma delas é produzido de forma clara e objetiva, para facilitar a compreensão no momento da leitura. Ou seja, o cartaz nós já aprendemos que ele é o quê? Um gênero textual com função de informar e também de apelar. E estamos vendo agora as características. Como é que eu devo fazer o cartaz? Como é que eu preciso confeccionar o cartaz? Bem, eu preciso fazer com uma forma bem clara, uma letra bem legível, né? Bem objetivo, foi o que a gente viu lá, vacinação contra a gripe, para facilitar na hora do leitor, né? Quando o leitor for fazer a sua leitura, ele entender logo de cara, né, aquela informação. Divulgar alguém ou algum evento sobre alguma coisa. O cartaz, ele tem a função de divulgar, certo? Esclarecer, mostrar, dizer para você, ó, tá tendo a vacina. Precisa ir lá. Então, ele está divulgando, tá? Ele tem uma característica, um conteúdo breve, atrativo, a fim de chamar a atenção do olhar das pessoas. Então, você viu lá só aquela frase, né? Vacinação contra a gripe. Aí tinha lá atrativos, né? Tinha as imagens. Tinha a imagem da gestante, a dos idosos, do bebê, tá certo? A fim de chamar a atenção do olhar das pessoas. Ou seja, quando a pessoa olha para o cartaz, ele já se sente, já chama atenção, já se sente atraído por aquilo ali. E foi somente uma frase, ó, vacinação contra a gripe. Aí está dizendo lá, através das imagens, a gestante, os idosos, os bebês, né? As faixas etárias. Então, e o conteúdo bem breve, bem legível, bem claro mesmo, né? A fim mesmo de chamar a atenção. Tá aqui, a tia já falou na letra legível, né? Uma letra bem expressiva. Ou seja, em tamanhos grandes, para que possam ser lidas a certa distância. Você já viu um outdoor? Quando você vai andando no ônibus, no carro, ou andando a pé mesmo, você vê aquelas mensagens bem grandes, as letras bem grandes, bem expressivas. Por quê? Para chamar a atenção. E assim deve ser o cartaz. Olha, veja só esse cartaz aqui. Você vê
uma letra bem grande, bem legível, né? Bem expressiva. O lixo é seu. Tá aqui o lixo. Faça coleta seletiva, tá? Condição para um mundo melhor. Ah, veja só esse cartaz. Vamos analisar se ele tem as características que a gente está aprendendo, se tá bem coerente. Então, letras num tamanho bem grande, expressivo, né? O lixo é seu, tá aqui em negrito, né? Letra bem grande mesmo, de forma bem clara, bem objetiva, tá certo? Ele está divulgando? Tá. O que ele está divulgando? É o lixo? Não. Ele está divulgando a questão da coleta, a questão para que nós tenhamos um mundo melhor, tá certo? Aí tem uma imagem também que está ilustrando, mas também que é atrativa, para nós termos um mundo melhor, o amanhã seja melhor, mais limpo, mais puro, tá certo? Letra legível, tamanhos grandes, para que possa ser lida. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, preste atenção. É produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Será que, ao ler esse cartaz, a pessoa vai entender? Certamente, né? Porque ele está todo dentro dos padrões, todo dentro das características exigidas na confecção de um cartaz. Letras grandes, imagens atrativas, falando sobre o tema que é lixo, né? E ele ainda faz uma apelação, olha aqui, além de informar, ele diz condição para um mundo melhor. Então, qual é a condição do mundo melhor? A coleta seletiva de lixo, a organização, a limpeza, tá certo? E, olha, uma imagem atrativa, né? Legal, para chamar mesmo a atenção, tá bom? Então, o cartaz também, ele tem as funções. Vamos ver quais são as funções do cartaz? Primeiro, a sua função foi essencialmente anunciar. Anunciar produtos comerciais e industriais, passando depois a ser utilizado como meio de divulgação cultural, assuntos de caráter social e político. Ele estava anunciando? Estava informando? Também. O cartaz, ele tem essencialmente duas funções. Vamos ver. Primeiro, a informativa, que consiste em anunciar um determinado produto ou divulgar um certo acontecimento. E a apelativa, foi aquilo que nós já vimos, né? Que consiste em chamar a atenção para um comportamento ou uma atitude a adotar, tá? Então, está apelando para que você... É um convite forçado, né? Ele apelou para que você se conscientize e tome uma atitude. Tá? Encolher o lixo, guardar o lixo de forma seletiva, que é para o carro coletor levar o lixo, tá? Então, essas são as funções do cartaz, tá bom? Legal, né, gente? Vamos fazer a nossa coleta de lixo, tá? De maneira certinha. E aí, então, amanhã, nós teremos um futuro bem limpo, bem puro, tá certo? E, tia Heloísa, o cartaz tem benefício? Nós já vimos até nas explicações anteriores que sim, né? E vamos ver quais são esses benefícios? Primeiro, como a gente já viu, obter informações. O cartaz, ele passa informação. Ampliar o vocabulário. Olha, crianças, por que vai ampliar o seu vocabulário? Porque no momento que você faz a leitura, você vai ter conhecimento de palavras novas. Por exemplo, lá no cartaz anterior que a gente analisou, tinha a palavra seletiva. Olha aí que palavra interessante, né? Ou seja, você já ampliou o seu vocabulário conhecendo essa palavra coletiva, tá certo? Outro, aprender a construir cartazes, ou seja, você vai pegar uma habilidade de construir cartazes, de confeccionar um cartaz. Isso é legal, né? Desenvolver competências e habilidades para expor ideias próprias, bem como perceber a importância da socialização do conhecimento. Olha aí que legal, gente. Já imaginou? Os benefícios do cartaz são, sim, demais, né? Importante demais. Então,
você vai no momento que você vai construir um cartaz, primeiro você vai dar uma informação, você vai ampliar o seu vocabulário, conhecendo novas palavras ao momento que você lê, tá? E que vai produzir. Aprender a construir também cartazes e você vai desenvolver umas competências excelentes, habilidades de expor as suas próprias ideias através de imagens, através da escrita, né, do seu vocabulário enriquecido, tá certo? E aí você vai o quê? Socializar a sua ideia, tá? Socializar o seu conhecimento, passando essas informações, tá? E fazendo essas apelativas também, não é certo? Então, você está vendo como é útil aprender a fazer o cartaz? Como, primeiro, é muito prazeroso, é legal demais, tá? E, sem falar nos benefícios, né? Claro, certo? Então, nós já vimos os benefícios, já vimos as características, o que é o cartaz, que é muito interessante. E para que serve? Até a gente já tem essa resposta, né? Para que serve, crianças, o cartaz? Nós já aprendemos. Responda aí para mim. O que você acha? Também chamado de pôster, é um suporte normalmente em papel, afixado de forma que seja visível em locais públicos. Ou seja, todo mundo tem acesso a esse cartaz. E a sua função principal é a de informação visivelmente. Tá certo? Então, eis aí a utilidade do cartaz. Primeiro, você tem que construir, não é? Afixar em um local público, né, onde todos possam visualizar. E a função principal dele, informar visualmente. Tá? Seja através de letras ou de imagens, tá certo? Então, que tipo de linguagem nós devemos usar no cartaz? Eu posso usar uma linguagem informal? E aí, meu irmão? E aí, my brother? Ou uma linguagem clara, né, direta, expressiva? Claro, né? Nós precisamos usar, dependendo do objetivo que você quer alcançar e o público, né? Então, você tem que saber em que linguagem você vai usar, tá certo? Então, aqui nós temos um outro cartaz, observa só. Quebrando o silêncio. Violência contra a mulher. O que é que ele nos sugere? Quebrando o silêncio. A gente já pensa logo em ou então denunciar, tá certo? Acabe agora com isso. Ou denuncie, né? Algumas pessoas têm a atitude de denunciar, ou então recuar, não é? Sofrer calado. Mas aqui está expressando, olha, quebrando o silêncio. Violência contra a mulher. Tá? Vamos denunciar, vamos ver se a gente acaba, vamos conversar, vamos resolver a situação, ser pacíficos, tá certo? Então, a linguagem nós precisamos usar nos cartazes é uma linguagem verbal e visual, né? A verbal, que a gente já viu lá, tá? Escrito mesmo, e a visual, que é através das imagens, tá certo? Agora, o que precisamos para fazer um cartaz? Será o que é necessário? Bem, primeiro, letra em tamanho legível, que a gente já viu, expressiva. Imagens relacionadas ao tema do cartaz, é claro, eu não posso falar de lixo e colocar uma construção, ou uma praça, ou um sofá, não posso. Eu tenho que ser coerente nas imagens, tá? Tem que ser relacionado com o assunto que eu vou tratar, tá bom? Evitar informações e imagens desnecessárias, focando no essencial. Ou seja, se eu vou falar sobre o lixo,
Eu não vou botar imagem de carro, aí de trator, imagem de uma casa limpa. Não, eu tenho que ser específica. Não colocar imagens desnecessárias, imagens que não vai ser útil, né? Nós temos que focar naquilo que a gente quer passar, na imagem que a gente quer mostrar, a mensagem, na verdade, né? E o título do cartaz, né? Você viu lá no nosso primeiro cartaz que tinha lá sobre vacinação contra a gripe. Então, é interessante que tenha o tema, né? Olha o mesmo cartaz. Veja só aqui, esses cartazes. Gripe, não vacile, vacine-se. Tá vendo? Isso aqui é muito simples e está dizendo a necessidade de você ir para a vacinação, não vacilar, não deixar de vacinar, mas você precisa ir, né? Aí ele colocou aqui a data, ó, 15 a 26 de abril, é o tempo que você precisa ir. Mostrou a necessidade que a gestante precisa, o idoso precisa e a criança também, tá? E aí mostrou quem é que está patrocinando, tá certo? Se você tem 60 anos ou mais, se está grávida, ou se tem crianças entre 6 meses a menor de 2 anos, procure a unidade de saúde mais próxima, ó. Aí botou aqui as fontes, né, que é o SUS, o governo, tá certo? Então, tudo isso são essencial, essas informações. Além de você usar o verbal, você está usando também aí a imagem. Olha outro cartaz. O lixo é seu, a gente já falou sobre esse cartaz, né? Então, para que serve o cartaz observado? No caso, esses cartazes. Bem, o que lhe ajudou a entender a mensagem a ser transmitida? Então, primeiro, para que serve o cartaz observado? A gente viu aqui que ele está nos levando uma informação, que nós precisamos fazer uma coleta seletiva, né? Nós precisamos cooperar para um mundo melhor, mais limpo, mais puro, tá certo? E o que ele ajudou a entender a mensagem a ser transmitida, ou seja, nos levou a entender que nós precisamos nos organizar na coleta do lixo, né? Qual é o papel das imagens? Qual é o papel? Para que usar essas imagens? Olha como ficou interessante. Imagine se eu tivesse colocado só o lixo é seu. Aí não tem imagem de nada, né? Ou seja, ficou atraente, né? Chamativo, expressivo, tá certo? Então, é importante as imagens. Para que o cartaz foi feito, gente? Qual é a função do cartaz? Quando você lê esse cartaz aqui, gripe, não vacile, vacine-se. Claro, você vai entender que você precisa ir se vacinar, tá certo? O que você achou mais importante no cartaz? Dá uma olhada aí, ó. Bora fazer uma análise, né? O que você achou de importante? Aqui, tudo está importante. Primeiro, a linguagem, né, que está bem expressivo. A imagem, mostrando a imagem da coleta do lixo seletivo, tá? Uma cor destinada para cada tipo de material, né? E a outra coisa que nos chamou a atenção é que ele diz condição para um mundo melhor. Ou seja, eu posso contribuir para esse mundo melhor. Você pode, você deve. Nós devemos, tá bom? Nós precisamos participar, colaborando para um mundo melhor, tá certo? O que você mudaria, por exemplo, nesse cartaz? Você acha que ele está completo? Ele está dando todas as informações que a gente precisa? Nesse outro cartaz, o lixo é seu, está tudo ok? Está faltando alguma coisa? Você acha? Eu, particularmente, acho que ele está, beleza, completo. Ele passou a informação que eu precisava, tá certo? Ok? Pois é. Então, esse tema é um tema maravilhoso de se estudar. Pois bem, esse foi nosso assunto de hoje, tá? E eu vou me despedir agora, deixando, ó, aquele beijo bem forte nesse coraçãozinho de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Bom dia, nossa turminha de terceiro ano, amada.
Estou com saudade da nossa sala, tá certo? Estou com saudade dos meus alunos, isso é sincero, certo? Essa distância, ela é uma distância compulsória, necessária, e nós precisamos ficar um pouco dentro da nossa casa ou continuar, né? Porque nós estamos vendo que não acabou, pelo contrário, essa Covid está aumentando, parece, cada dia mais, não é? Então, nós precisamos ficar um pouco mais dentro de nossa casa e continuar com aqueles cuidados que nós já estávamos, né? Vamos intensificar um pouco mais, que é para esse vírus ir embora e nos deixar em paz, tá bom? E hoje nós estamos com a proposta, né, de aula com a professora Heloísa e o nosso gênero textual de hoje sobre cartaz, certo? E nós vamos aprender um pouco hoje sobre cartaz, tá certo? Uma coisa que a gente vê tanto, que a gente faz na sala de aula, mas nós vamos aprender agora um pouco, vamos nos aprofundar um pouco mais, certo? Sobre esse gênero textual cartaz. E nós vamos agora para a hora da leitura. Crianças, esse texto que nós vamos ler agora, eu vou sugerir para você. Faz a leitura desse texto, assim, bem tranquilo, procura um lugar bem sossegado, no seu quarto, por exemplo, dá uma lida nele, procura entender, compartilha depois o seu entendimento, ou então a leitura do texto compartilha com o papai, com a mamãe, chama todo mundo para a sala, faz uma leitura compartilhada com eles, vamos discutir, tá? Vamos procurar entender o que ele quer nos ensinar, tá bom? Pois nós vamos ver agora um texto, que o título desse texto, veja só, o piquenique, tá? Então, o rato viu o preá e disse: olá, preá, vamos fazer um piquenique? O preá disse: vamos fazer um piquenique. Oba, um piquenique! Falou uma voz atrás do mato. Quem será? Mas logo, logo, o serelepe saiu de trás do mato. E os três foram buscar comida para o piquenique. O rato trouxe o queijo, o preá trouxe o milho, o serelepe trouxe amendoim. Ora, vamos esperar a chuva passar, disse o rato. Enquanto isso, vamos contar histórias. O rato contou histórias de fantasmas. Falava e comia o queijo. O preá contou histórias de piratas. Falava e comia o milho. O serelepe contou histórias de astronautas. Falava e comia o amendoim. Como será que acaba essa história? O que vocês acham? Como é que vai acabar esse piquenique? Se cada um comer o seu, né? Vamos ver o que a gente pode entender nessa história. Primeiro, qual é o título que a gente pode identificar? Tá lá, né? Que história mais doida, né? Cada um correu atrás da comida, contou a sua história e cada um comeu o que levou, né? Que interessante, tá bom? Então, o que a gente pode ver aqui nesse texto, né, que a gente acabou de ler? Eu percebi que parece que não houve, assim, uma interação, não. Né? Parece que eles não compartilharam a comida, não houve, na verdade, um piquenique, não. Né? Olha o tema do texto, o piquenique. Né? Ou seja, quando a gente vai para um piquenique, a gente entende que todo mundo leva alguma coisa para comer, mas também compartilha com todos, né? É dividido. Lá não, lá cada um contou a sua história e foi comendo aquilo que levou, né? Interessante. Pois bem, pois agora nós vamos entrar nesse gênero textual que é cartaz, certo? Então, veja só.
aqui temos umas imagens, tá? Que diz assim, todo dia tem ofertas. Economia de verdade, você só encontra aqui. Aí tem, ó, fraldas Pompom, Protex, Mega. Aí tem lá algumas informações, os tamanhos, né? E o valor. Olha como eles são sabidos, colocou o valor em tamanho bem expressivo, né? R$ 29,98. R$ 29,98. Aí você olha para esse cartaz. Isso aqui é um cartaz, não é, crianças? Você tá vendo, né? Aí você olha aqui para essas imagens. O que você pode entender? Ou o que eles querem passar para nós? Querem passar alguma mensagem? Será que aqui tem alguma informação para nós? Podemos tirar alguma informação desse cartaz? Veja só. Nós estamos observando que ele é um cartaz que está informando, cartaz informativo, né? Ele está falando de uma promoção de fraldas Pompom, Protec, Mega. Quer dizer, é muito boa, né? Então, nós analisamos esse cartaz, ou nós vamos fazer uma análise agora, tá certo? Vamos interagir e veja só. Esse cartaz informativo é uma folha de papel ou de outro material na qual consta textos, figuras e exibidos em diversos fins com linguagem clara e objetiva. A gente já viu aqui a linguagem clara e bem objetiva, né? Então, objetivo. Ele tem um objetivo, gente? Qual é o objetivo desse cartaz? É informar, não é? Divulgar uma informação visualmente apreciada como uma peça de valor estético. Ou seja, a fralda, né? Ele está falando sobre as fraldas Pompom, não é? E está expressivamente mostrando o valor. Então, é uma informação estético. Por quê? Porque a criança vai ser colocado na criança, né? Para o uso do dia, tá certo? O uso diário. E qual é o alvo? O público. Todos os públicos, né? Todas as pessoas, toda a família que tem bebê em casa precisa usar fralda, certamente, né? Então, o público, a todos os públicos. A todos que têm essa necessidade de comprar essas fraldas, tá certo? Então, veja só. A linguagem utilizada. Vamos ver. Observe que aqui nós temos um cartaz, tá? Com imagens, e ele diz Anna's Burger, né? Olha quem chegou. Tá aqui o hambúrguer, né? Colocou o contato, mostrou uma imagem bem expressiva aqui, deliciosa, por sinal, tá? Acompanhado de uma cebolinha, de uma batatinha. Colocou os contatos. Claro, a pessoa quer comprar, quer comer. Então, nós observamos aqui nesse cartaz o quê? Nós temos tipos de linguagem. Vamos ver? Primeiro, nós temos uma linguagem verbal, tá? Que é o tipo de linguagem que nós podemos usar, nós precisamos usar no cartaz, tá certo? Nós podemos usar a linguagem verbal, tá certo? Que é esse escrito que nós acabamos de ler, com essa letra bem expressiva. E veja agora esse cartaz. Ele tem alguma mensagem escrita, verbal, lá? Não, né? Mas quando você olha para essa imagem, o que você consegue entender? Ele está quebrando algo. O que ele está fazendo ali? Dá para a gente entender que fumar é prejudicial à saúde. Então, ele está nos dizendo que é para a gente jogar fora. É uma mensagem, tá? Tia Heloísa, qual é o tipo de linguagem que está sendo usado nesse cartaz? O que vocês acham? É uma linguagem não verbal, ou seja, eu estou usando a imagem. Por quê? Porque essa imagem também está me transmitindo uma informação, tá certo? Ele está nos informando que usar cigarro é danoso, é prejudicial. Nós não devemos
Amores, nós não precisamos disso para ser feliz, para ser saudável. Nós não precisamos do uso de cigarro. Para que fumar? Para nos adoecer no futuro, né? Então, eis aqui uma linguagem não verbal. Nós estamos usando a imagem, tá certo? Então, as características, vamos ver. Essas características do nosso gênero, cartaz. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como características, primeiro, vamos ver, utilização de verbo no imperativo. Nós estudamos verbo, né? Nas aulas anteriores. E nós temos esse modo, que é o modo imperativo, tá? Então, veja só. Primeiro eu quero dar bem aqui um exemplo de verbo no imperativo. Deixe de fumar. É assim, tipo, eu estou dando uma ordem, tá? Eu não estou... É uma apelativa, mas é uma apelativa imperativa. Eu estou dizendo para você parar de fumar. Ou então, no cartaz que nós vimos lá anterior, vacine-se. É um imperativo, tá certo? Agora, há uma outra característica. Utilização de linguagem verbal e não verbal. Foi o que a gente acabou de ver agora, né? Ó, veja só. Um cartaz com linguagem verbal, tá? E o cartaz com a mensagem, né? Uma linguagem não verbal, tá certo? Então, utilização de linguagem verbal e não verbal, porque também dá para transmitir a nossa informação, né? Através da imagem. Texto curto e sugestivo, adequado ao público. Você viu lá, por exemplo, na linguagem não verbal, tinha apenas a imagem da mulher quebrando o cigarro, né? Os dedinhos quebrando o cigarro. Mas ele nos passou uma informação? Sim. Ela usou um verbo, na informação que ela usou, naquela imagem. O verbo estava o quê? No imperativo. A gente consegue ver o verbo no imperativo, ou seja, deixe de fumar. Pare de fumar. Fumar é perigoso. Fumar é prejudicial, tá? Então, foi um texto curto. No caso do hambúrguer, tinha o texto lá, mas também tinha imagem sugestiva, né? Que atraiu, é atraente, é gostoso de ver. E é adequado ao público. Na outra imagem, no outro cartaz, tinha apenas a imagem de quebrando o cigarro. Não tinha nada verbal. Mas nós entendemos? Com certeza passou uma informação. E foi adequado ao público. Por quê? Muitas pessoas fumam. Muitas pessoas comem hambúrguer, né? Então, foi um texto curto, sugestivo e adequado ao público, porque todos, na maioria, usam tanto o hambúrguer, né, que é muito bom, e muitas pessoas, infelizmente, usam cigarro, que é maléfico demais para a nossa saúde. Criativo, olha, gente, que legal. Criativo. Você viu lá um hambúrguer legal, que dá muita vontade de comer, né? Quando a gente vê logo assim de cara, sai logo um desejo grande de comer. E também o do cigarro também foi criativo. Quebrar. Ó, quebrando o cigarro. Use uma linguagem criativa, um cartaz, imagens criativas para chamar a atenção, envolver o público, né? Preocupação estética. Harmonia entre o tratamento das letras e das imagens. Espaçamento e utilização de cores. Gente, olha, é tão minucioso. Um cartaz é simples de se confeccionar. Mas tem algumas características que são importantes. Por exemplo, eu não posso colocar qualquer imagem de qualquer cor. Uma letra de qualquer tamanho, de qualquer cor. Uma letra emendada uma na outra. Né? Eu tenho que ter essa preocupação no organizar,
do cartaz. Uma harmonia entre o tamanho das letras e das imagens. Não pode ser nada desproporcional. A letra desse tamanho, a imagem bem pequenininha, né? O espaçamento das letras, assim, tudo, a imagem em cima, bem juntinho com... Não dá com as letras, né? Utilizar as cores. Vamos fazer uma coisa adequada, proporcional, que seja chamativa, atraente, que fique lindo, legal, que passe a função dele, mas também que chame a nossa atenção, que prenda o olhar das pessoas. Tá certo? Precisamos saber usar as cores. Tipos de cartazes. Dentro desses 3 tipos básicos, pode-se ainda estudar o gênero do cartaz. Veja só. Há cartazes publicitários, preventivos, turísticos, comemorativos ou recreativos. Ou seja, tem diversos campos, né? Diversas áreas, títulos ou sugestões. Por exemplo, aqui nós temos um cartaz publicitário, né? Tem uma imagem de um balão e aqui nós temos o nome Coca-Cola, tá? É um cartaz publicitário, tá? Por quê que é publicitário? Por causa do público que toma Coca-Cola, né? Gosta de Coca-Cola. Aqui nós temos um outro cartaz preventivo, falando sobre as queimadas, né? Vamos ter cuidado com o fogo, com as queimadas, para não destruir. Nós temos um cartaz turístico falando do nosso litoral, que é belíssimo, né? Somos privilegiados de ter um litoral tão perfeito, tão maravilhoso. Cartaz comemorativo, 35 anos, abril de 2009, tá? Comemorando os 25 anos de existência. Temos o cartaz recreativo, Fantasporto 2010. Tá? Então, são os tipos de cartaz. Ou seja, nós falamos na aula anterior sobre o título do cartaz. Precisa ter um título, você precisa saber o que você quer divulgar, que informação você quer passar, tá certo? Então, nós temos esses tipos de cartaz. Agora, crianças, prestem atenção comigo aqui. Utilização com figura de linguagem. Veja só. Aqui, dá uma olhada aqui para a nossa imagem. Está dizendo assim, o delicioso gosto da Nutella me engordou. Olha, pensa comigo, a culpa é das Nutellas. Será que a culpa é das Nutellas mesmo? Ele está usando aqui uma linguagem, né? Uma figura de linguagem, né? Veja só. Será que a culpa é das Nutellas mesmo? Será que ele nos obriga a comer? O que vocês acham? É sugestivo, né? Delicioso, é claro. Quem gosta, né, de chocolate? A tia Elô não gosta. A tia Elô não cai muito bem para a Elô chocolate. Infelizmente, a tia Elô não se delicia no chocolate, tá? Então, o chocolate, aliás, as Nutellas me engordou, ou seja, ela é a culpada. Gente, as divulgações, as propagandas, as informações que é passado sobre os chocolates, as Nutellas, atrai demais, é gostoso demais. Quem não gosta? É só a tia Elô que não gosta, né? Mas vejo muita gente dizendo é muito bom, é gostoso. Mas a culpa realmente está nas Nutellas? Será, hein? Essa culpa eu não vou jogar para lá, não. Até porque eu não valorizo muito o chocolate, né? Eu não sou muito fã, tá bom? Aí, ó, gordinho de tanto comer Nutellas, né? Culpa da propaganda, culpa das divulgações, dos cartazes expostos, não é verdade? Mas, na verdade, a culpa não é da Nutella, a culpa é da própria pessoa, né? Então, ele está usando aqui uma figura de linguagem, ou seja, ele está se escondendo por trás dessa figura de linguagem, não é? Nós não precisamos comer tanto para engordar.
tá certo? E se isso acontecer, bora assumir a nossa culpa, né? Da nossa falta de controle, tá certo? Então, nós vamos ver agora, nós teremos agora a hora da leitura. Vamos fazer uma leitura. E a Tchelô colocou aqui 2 cartazes. Esse é um texto que nós vamos fazer agora. Tá? A leitura do texto. Tá bom? Através desses cartazes. Veja só. Aqui diz assim: água limpa e parada. É disso que o mosquito da dengue gosta. Será que ele quer nos informar? Será que ele quer nos dizer sobre a água parada, a água limpa? A água limpinha, estando paradinha, ela é favorável para a proliferação do mosquito da dengue. É isso que ele quer nos passar, né, não, crianças? O que vocês acham? Será que não é essa informação, não? Vamos ver? Então, qual é o objetivo desse cartaz? Letra A, será que é informar? B, é nos divertir? Será que é mostrar a imagem do mosquito da dengue para a gente ter cuidado quando ele vier para picar a nossa pele, matar? Quer mostrar a imagem? Letra C, será que ela quer nos conscientizar para não deixarmos a água limpa, parada? Ou seja, para a gente ter o cuidado de quando tiver um vasilhame com água, a gente virar e derramar aquela água? Letra D, será que ele quer ilustrar para a gente? Que informação ele quer passar? Qual é o objetivo mesmo desse cartaz? O que vocês acham? Vamos lá? A resposta correta? Conscientizar. Eles nos passam uma informação, mas também eles estão nos conscientizando de que não devemos deixar a água limpa parada. É melhor você derramar ou não deixar acumular a água, tá certo? Esse é o mais importante. É você agir antes de que se contaminar com a doença da dengue, né? Ser picado pelo mosquito da dengue, né? Então, o objetivo, na verdade, desse texto, dessas informações aqui é nos conscientizar, tá? Para que mudemos de atitude. O assunto do cartaz de número 1, que no caso é esse aqui, é... Letra A, o assunto aqui. Veja só, gente, ó. Água limpa e parada. É disso que o mosquito da dengue gosta. Será que esse cartaz, letra A, ele está falando sobre a dengue? B, ele está falando da febre amarela? C, será que ele está falando sobre o mosquito? E D, é sobre a água que está limpa e está parada? E aí, de que é que esse assunto do cartaz está tratando? Vamos lá? Ele está falando sobre o mosquito, tá? Ele está dizendo que o mosquito, ele gosta da água limpa e parada, tá certo? Se você vacilar, se você deixar no recipiente com a água limpinha e parada, obviamente que vai favorecer para o mosquito, tá certo? Agora vamos para esse outro cartaz. Dá uma lida nesse texto. Aqui é um texto, tá? Aqui é um texto. Vamos ler esse texto. Aqui você está vendo um jogador, né? De braços abertos, vestido numa camisa onde tem um símbolozinho da gotinha, né? E a gente pode olhar também que nesse texto tem as duas linguagens, né? Tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quer ver? Vamos ler? Veja só.
25 é dia de final. Olha lá, é dia de final. Quando ele fala assim, a gente já pensa logo final, né? Esporte, jogo de bola, né? 25 é dia de final. Segunda dose contra paralisia. Dose única contra o sarampo. Olha, já mudou um pouco, né? É dia de final, a gente já pensa logo, epa, já vai ter jogo no dia 25, né? Mas aí lá embaixo já tem segunda dose contra paralisia. Dose única contra sarampo. Então, aí veja só. O tema do cartaz 2, né, do nosso texto 2 é letra A, futebol. Sugere o futebol, né? Por quê? Porque ele está vestido uma camisa de futebol. Mas que essa camisa tem a gotinha, tá certo? Então, qual é o tema? Letra A, futebol. B, vacinação. C, recreação. D, passeata. E aí, o que você me sugere? Vamos ver? Ah, tá falando sobre a vacinação, né, gente? Ó, segunda dose contra a paralisia, dose única contra o sarampo, né? A doença que consta no cartaz 2 é o quê? Letra A, catapora e rubéola. Tá falando sobre a catapora? B, sobre a cachumba. C, gripe do A1N1. D, do sarampo e paralisia. E aí, de que é que o nosso texto fala? Certamente que ele está falando sobre o sarampo. Veja lá, segunda dose contra a paralisia e o sarampo. Muito bem. E agora, trabalhando com cartaz. Veja só, nós temos aqui um outro texto, tá? Que a tia Elô fez questão de colocar esses textos assim, mostrando no cartaz. Veja só, primeira questão. Aí você vê aqui, tem um au-au, né? Tem um cachorrinho aqui. E a outra informação não verbal, tá? Mas a primeira questão diz, observe o cartaz abaixo. Contra poliomielite e tríplice viral. Aí tem lá a data, crianças de 6 meses a 5 anos. Letra A diz, o cartaz faz propaganda de vacinação contra. Contra o quê? Gripe, hepatite, dengue, poliomielite e tríplice viral. De que é que o nosso texto fala? Está falando lá sobre a poliomielite e a tríplice viral, né? Muito bem. B. Segundo o cartaz, qual é o maior tesouro do país? Será, crianças? Seu filho? Suas joias? Seu dinheiro? Sua fortuna? O que é mais importante para você? Tá? Claro, nossos filhos, o seu filho, né? Letra C, a propaganda trata do tema. Primeiro, saúde, turismo, lazer e Olimpíadas. O que vocês me dizem? Claro, ele está falando nesse caso aqui de quê? Ó, proteja seu maior tesouro, tá? Aqui, proteja o seu maior tesouro, tá certo? Então, 2, leia o texto abaixo e responda. Aí tem o mosquito da dengue, tem o nome dengue, né? Se você não cuidar, o bicho vai pegar. Esse cartaz fala principalmente sobre a vacinação infantil, as férias, as chuvas, o combate à dengue. Vamos ver? Claro, ele está falando sobre o combate à dengue, né? Pois agora nós vamos ver a terceira questão que diz: marque com um X no texto que tem a função de divulgar informações do dia a dia. Aí nós temos aqui, eu não deixo a dengue entrar aqui. Outro,
Vacinação contra a raiva para os bichos. Folha de São Paulo, né? E a história em quadrinhos. O que você acha? Marque um X no texto que tem a função de divulgar. Será que é a letra A, B, C ou D? Vamos ver? Claro, Folha de São Paulo está mostrando, né? Está nos dando uma informação do dia a dia, que é a violência contra a mulher. Tá certo? Pois nós vamos agora, parando a nossa aula, tá certo? E a tia Elô espera que você tenha entendido a nossa aula de hoje sobre cartaz, que foi maravilhoso de estudar, de aprender, de passar para vocês, tá? E nós vamos ficando aqui na nossa aula de hoje. Aquele beijão bem forte para vocês e até a próxima aula. Olá, turminha do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Hoje nós iremos fazer o estudo sobre multiplicação. Veremos a habilidade destacada e, a partir dela, vamos criar algumas estratégias ou ideias, formas de como nós vamos resolver as situações, problemas envolvendo a multiplicação e suas ideias. Dentre elas, nós vamos destacar uma que vocês verão. Ok? Vamos lá. Para a nossa aula de hoje, dia 18 de novembro de 2020, nós iremos fazer o estudo da seguinte habilidade, que seria a habilidade 21. E o que diz a habilidade 21? A habilidade 21 diz resolver e elaborar problemas de multiplicação de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registro. Então, vamos lá. Como destaque para a nossa habilidade, ok? Nós temos a habilidade 21.5, que seria resolver problemas envolvendo os diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais e configuração retangular. Percebam que eu destaquei aqui de vermelho configuração retangular. Por quê? Porque é o estudo da nossa habilidade de hoje. Mais precisamente, nós vamos nos basear na ideia de configuração retangular dentro da multiplicação, ok? Então, vamos lá. Para iniciar nossa aula, né, a gente tem que pensar primeiro um pouquinho em multiplicação. Vamos ver a multiplicação a partir da ideia básica. E para isso, eu trouxe uma pergunta para vocês, ok? Na verdade, é uma situação-problema, na forma de pergunta. E ela diz o seguinte: quero comprar para cada um dos meus 4 filhos 6 figurinhas para seus álbuns. Quantas figurinhas devo comprar? Ora, como é que nós podemos resolver essa situação-problema? Lembrando que a ideia principal é a multiplicação. Mas para chegar à ideia de multiplicação, eu coloquei o seguinte: eu trouxe uma primeira forma de resolução, que seria a ideia 1, não é isso? Vou usar essa estratégia para responder essa atividade. Observem só. Ora, quero comprar para cada um dos meus filhos, para cada um dos 4 filhos, 6 figurinhas. Ele tem 4 filhos. 4. Então, vamos lá. Vamos chamar o primeiro de filho 1, depois filho 2, filho 3 e filho 4. Ok. A ideia é que ele queira comprar figurinhas para o álbum de cada um deles. Então, ele teria que dar 6 figurinhas para o primeiro,
6 figurinhas para o segundo, 6 figurinhas para o terceiro e 6 figurinhas para o quarto filho. Pronto. A questão é, ele quer saber quantas figurinhas ele terá que comprar. Basicamente, se você olhar, ó, você pode dizer o seguinte: ah, professor, basta que ele pegue aí e vá somando quantas figurinhas ele deu para cada filho. Então, iremos fazer isso, ó. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Pronto. A ideia é que ele determine essa soma agora. Ora, vamos aqui para o nosso quadro. Observem bem. Aqui no nosso quadro, nós vamos armar essa adição de parcelas iguais. Vamos colocar aqui, ó, 6, primeiro filho, 6, segundo filho, 6, terceiro filho e 6, quarto filho. Somamos, então, nós temos, eu vou colocar as ordens para organizar direitinho, unidade e dezena, e vamos somar. 6 mais 6, 12, não é isso? 12 mais 6, 18. Olha aí, ó, 18 mais 6 dá quanto? 24. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 24. 4, deixa eu melhorar aqui, 4 unidades e 2 dezenas. Então, a ideia aqui é que a soma da quantidade de figurinhas que ele entregou foi 24. Percebam que nós fizemos através de uma adição. Demorou um pouquinho, não foi? Mas chegamos à nossa soma. Para isso, parte a segunda ideia, pensando na demora que ocorreu no cálculo, né? A dificuldade que nós demoramos para chegar ao resultado. Será que seria possível facilitarmos o nosso cálculo utilizando a multiplicação? Verificamos. Ó, como seria transformar essa adição de parcelas iguais em uma multiplicação? Primeiro, eu ia determinar a quantidade de vezes que essa parcela se repete. Vamos lá. E eu percebo que essa parcela se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Olha aí, ó. 4. 4 vezes. Vezes é a ideia do sinal da multiplicação. Então, vamos representar o sinal de vezes. E quem é que se repete? Quem se repete é o 6. Ou seja, o número 6 se repete 4 vezes. 4 vezes o 6. Então, ó, 4 vezes 6 é igual a 24. Ah, verifiquem, ó. Nós efetuamos através de uma multiplicação a solução do problema de forma até mais rápida, não é? Mais simples. Então, a utilização da multiplicação, ela nos proporciona essa facilidade. Então, podemos concluir o seguinte, e é importante, na verdade é importantíssimo, como eu coloquei para vocês aqui, ó, que vocês lembrem, é importantíssimo que vocês lembrem de que multiplicação é um modo simplificado de representar uma soma de parcelas iguais. Lembrem, multiplicação é um modo simplificado de representar uma soma de parcelas iguais. Não esqueçam, ok? Então vamos lá. Partindo dessa ideia, continuamos. Pronto. Eu coloquei a nomeação do próximo tópico de entendendo a multiplicação. Isso porque, ó, o pai das crianças deu 6 cartas para cada criança. Temos aqui 6, eram 4 crianças, ele deu mais 6 e mais 6. Ao todo, nós temos 6 mais 6 mais 6 mais 6, a quantidade de cartas que ele deu para cada filho. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Olha aí, ó. Ok? E temos a soma, viu? Dessas parcelas correspondem a 24. Nós representamos essa repetição de parcelas na forma de uma multiplicação. 4 vezes se repetiu, olha aí, quem se repetiu foi o 6.
E o nosso produto é igual a 24, que é semelhante à nossa soma. 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 24. E 4 vezes 6 é igual a 24. Pronto. Daí, ó, como eu disse, entendendo a nossa multiplicação, nós podemos afirmar que o número 4, ele indica quantas vezes o 6 está se repetindo. Esse número 4, ele vai indicar em quantas vezes o número 6 vai se repetir dentro da soma de parcelas iguais. Outra ideia que nós podemos ter é a seguinte: é por isso que, quando eu multiplico 4 por 6, se diz 4 vezes 6. Ou seja, 4 vezes 6. Está afirmando que o 6 se repete 4 vezes na soma de parcelas iguais. Ficou claro? Então, ó, estamos passando a entender a multiplicação. Vamos continuar agora. Pronto, a ideia já foi firmada. Já sabemos que o 4 indica quantas vezes o 6 está se repetindo e que na leitura da multiplicação utilizando seus fatores, nós temos 4 vezes 6 nesta multiplicação. Vamos continuar entendendo a multiplicação, só que agora de forma mais simples. Ora, nós temos na multiplicação a seguir 4 vezes 6, que é igual a 24. Ok? Cada um desses elementos que formam essa multiplicação nesse algoritmo, certo? Nessa operação armada, viu? Nós temos uma nomeação para eles. 4 e 6, eles recebem nome de fatores. Mas dentro da multiplicação, nós temos o primeiro fator, que é o 4. Observem ele aí. Nós vamos nomeá-lo de multiplicando, ok? Vezes o 6. O 6 vai receber a seguinte nomeação. Ele vai receber a nomeação de multiplicador. Olha aí. 4, primeiro fator é o multiplicando. 6, o segundo fator é o multiplicador. Professor, e tem o resultado lá da multiplicação. Como é que nós chamamos ele? O resultado nessa multiplicação aqui é 24. Como é que nós poderíamos chamar ele? Nós poderíamos chamá-lo de produto. Então, nós temos multiplicando, multiplicador e produto. Os fatores da multiplicação são multiplicando e multiplicador. Vamos guardando esse nome, fator da multiplicação, porque serão esses dois elementos, multiplicando e multiplicador. No caso, se a multiplicação tiver mais fatores, você vai nomeando ele de fatores, ok? Mas vamos lá, continuando aqui o nosso entendimento sobre a multiplicação, podemos concluir então que o multiplicando é o número que indica quanto o outro número deve ser repetido. Ora, nós temos aqui o 4 dizendo quantas vezes esse 6 tem que se repetir na soma de parcelas iguais. Desculpem, na soma de parcelas iguais. Vamos lá. E o multiplicador? O multiplicador é o número que se repete. Ele vai se repetir na soma de parcelas iguais. Como nós vimos, ó, aqui no quadro, esse 6 ele está se repetindo 4 vezes. Então, o multiplicador está sendo representado pelo 6, porque ele está se repetindo um determinado número de vezes. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Ora, lembrando, eu até comentei, falei aqui, repeti, mas é sempre bom a gente estar relembrando que é para ficar guardadinho. Lembrem-se, os termos multiplicando e multiplicador são chamados fatores na multiplicação. Viu? Multiplicando e multiplicador são chamados de fatores na multiplicação. Não esqueçam. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, fechando só a ideia, nós determinamos quais são os fatores da multiplicação, multiplicando, multiplicador. E nós temos o resultado como produto
identificamos a ideia de multiplicando, que seria o número que indica quantas vezes o outro vai se repetir dentro da soma de parcelas iguais, e o multiplicador, que é o número que se repete. Então, vamos lá. Continuando. Temos agora a multiplicação, só que com a ideia de configuração retangular. Vamos lá, para a ideia de configuração retangular. Ora, nós temos o seguinte, nós temos, para representar essa ideia, eu trouxe a seguinte situação. Como exemplo inicial, observe os sólidos geométricos abaixo, quantos sólidos são ao todo? Nós temos aqui os sólidos geométricos abaixo, e a primeira ideia que nós poderíamos ter para dizer quantos sólidos nós temos ao todo seria contar, a contagem, né? Ideia principal lá da organização dos números. A contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aí vai. Perceberam a demora? Então, nós queremos facilitar o nosso resultado, queremos buscar a resposta de forma mais simples e precisa, porque eu ainda posso errar a contagem, eu posso ter dúvida na contagem, então vou ter que voltar lá e contar novamente. A outra ideia seria eu contar quantidades por linhas, viu? Linhas, nós teríamos linhas na horizontal, e aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 6 na primeira linha, mais 6 na segunda, mais 6 na terceira e mais 6 na quarta. Ok? Ou eu poderia simplesmente fazer a soma da quantidade de sólidos que tem em cada coluna. 1, 2, 3, 4, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E chegaríamos, utilizando essas duas estratégias, na soma de parcelas iguais. Nós queremos facilitar, como eu disse. Então, usando a ideia de linhas e colunas, nós vamos identificar as linhas que são horizontais. Lembram das linhas do caderno? Elas são horizontais. Então, linhas, nós temos. E as colunas. Lembra de uma coluna que sustenta uma parede. Não é isso? Lembre-se de um poste fincado no chão. O caule de uma árvore, que é vertical, coluna. Então, posição vertical. Nós temos coluna e coluna. Ok? Então, a ideia de linha e coluna aí já foi definida. Quando eu determinar a quantidade de linhas e de colunas, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar linhas por colunas, ok? Eu vou multiplicar linhas por colunas, ou colunas por linhas, ou colunas por linhas. Poderíamos também multiplicar colunas por linhas. Aí vamos lá, observem só. Vamos identificar na nossa figura a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Pronto, já determinamos todas as linhas e observo que nós temos aqui um total de 4 linhas. Vamos identificar agora as colunas verticais. Vamos lá, identificando aqui, vamos riscar aqui primeira coluna, a segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna e sexta coluna. Olha só, temos aí a ideia de que tem 6 colunas. Então, definimos, através da comprovação, riscamos lá e identificamos as 6 colunas. Pronto. Como eu disse, o que é que nós temos que fazer? Como eu disse, nós temos que multiplicar agora a quantidade de linhas pela quantidade de colunas, ou a quantidade de colunas pela quantidade de linhas. Nós temos 4 linhas, 6 colunas
e vamos multiplicar 4 linhas vezes 6 colunas. Vamos fazer o nosso algoritmozinho aqui. 4 vezes 6. Olha aí, 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Fizemos até o cálculo, né? 4 vezes 6 é igual a 24. Então, nós temos aí 24. Ok? Tudo bem? Se nós fizéssemos a multiplicação utilizando colunas por linhas, nós teríamos o seguinte cálculo. Para nosso cálculo, nós teríamos colunas vezes linhas. Ok? Percebam que agora nós temos 6 vezes 4. Na nossa ideia de adição, ficaria 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, o 4 ia se repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4 dá 20. 20 mais 4, 24. Então, nós teríamos 4 unidades e 2 dezenas. Tá aí, 24. Ok? 24. Próximo. Então, ficou claro aqui. Nós podemos afirmar na nossa resposta que ao todo são 24 sólidos geométricos. Usando uma forma bem simples, perceberam que nós fizemos a adição aqui de parcelas iguais? Foi demorado, né? Então, nós podemos facilitar o nosso cálculo utilizando aqui a multiplicação. Então, nós temos 4 vezes 6, que é igual a 24. Número de linhas vezes o número de colunas. Não esqueçam, número de linhas vezes o número de colunas. Vamos lá. Para comprovar aqui essa nossa ideia de configuração retangular, eu trouxe mais uma situação. Não é isso? Chamei agora de exemplificando. Para exemplificar, eu vou querer a participação de vocês, para ver se a gente está conseguindo entender o que está sendo colocado. E a situação é a seguinte. Observe as carteiras na sala de aula de Júlia, ilustrado ao lado. Quantas carteiras são ao todo? Quantas carteiras são ao todo? Nós temos aqui, Ora, a quantidade de carteiras na sala, dispostas em linhas e colunas, e aí vocês terão que determinar quantas carteiras são ao todo. Para melhorar aí o nosso entendimento, vou dar um tempinho, vocês vão pegar caderno e lápis e tentar, dentro desse tempo, chegar ao resultado aí através dessa multiplicação com a configuração retangular, ok? Então vamos lá, dado o tempinho, agora é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos agora para a nossa correção, tudo bem? Então vamos lá. A ideia é a seguinte, observe as carteiras na sala de aula de Júlia, ilustrada ao lado. Quantas carteiras são ao todo?
Estão aqui as carteiras dispostas na forma de linhas e colunas, como nós podemos perceber. A ideia é que eu identifique a quantidade de linhas e a quantidade de colunas e a partir daí efetue a nossa multiplicação. Lembrando que eu estou colocando aqui a ideia de carteiras, mas dentro de uma malha quadriculada essa ideia também vale. Então fiquem atentos. Ora, vamos lá, identificar linhas e colunas para depois multiplicá-las. Partindo dessa ideia, vamos lá, ó. Também multiplicar colunas por linhas. Eu posso multiplicar colunas por linhas e o resultado seria o mesmo. Vamos lá na figura, agora vamos identificar a quantidade de linhas. Vamos lá. Ora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Vamos agora identificar a quantidade de colunas. Olha aí a quantidade de colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos um total de 6 colunas. Olha aí, ó, as 6 colunas. Pronto, se já sabemos qual é a quantidade de linhas e a de colunas, basta a gente seguir esse esquema. Quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas vai ser o nosso resultado. Ou a quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas vai ser o resultado, a resposta da nossa situação. Então, ó, vamos colocar aqui a quantidade de linhas, que é 5, e a quantidade de colunas, que é 6. 5 vezes 6 é igual a 30. 5 vezes 6 é igual a 30. Ou seja, na sala de aula de Júlia tem 30 carteiras. Não levando em conta a mesa da professora. Nós temos 30 carteiras, ok? Eu poderia me utilizar do cálculo usando colunas vezes linha. E ó, só mudaria a ordem dos fatores. Eu teria 6 colunas vezes 5 linhas. Mas o produto seria o mesmo. 6 vezes 5 é igual a 30. Percebam que nós chegamos ao mesmo produto, ok? Está aí a nossa primeira situação. Vamos lá para a segunda, com a participação de vocês mais uma vez. Então, ó, nós temos como resposta ao todo 24 carteiras. Ainda sobre configuração retangular, o segundo exemplo seria esse. Observe os jarros de Caroline, ilustrado ao lado. Quantos jarros ela tem? Olha a quantidade de jarros. Olhando assim dá para você determinar. Ah, eu posso contar. Vai demorar. Ah, na contagem eu errei, vou começar novamente. Está aí um dos problemas. Então vamos facilitar a ideia do nosso cálculo e determinar quantidade de linhas e quantidade de colunas, ok? Eu vou dar o tempinho e aí segue com vocês. Lápis e caderno na mão, tempo na tela. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Vamos refazer a leitura, que é importante que ela seja feita para ficar bem claro o que nós queremos encontrar.
Observe os jarros de Caroline, ilustrado ao lado. Quantos jarros ela tem? Nós temos aqui a quantidade de jarros e para facilitar o nosso cálculo, a ideia seria, como eu disse, determinar quantidade de linhas ou de colunas ou colunas e linhas. Vamos lá, ó. Vamos identificar inicialmente colunas, depois multiplicar pela quantidade de linhas. Tudo bem? Vamos lá, ó. Vamos montar o esquema, colunas vezes linhas, quantidade de colunas vezes linhas, e vamos encontrar o produto, que seria a nossa resposta. Vamos lá para a nossa imagem. Ora, na nossa imagem, nós vamos encontrar aqui inicialmente a quantidade de colunas. E eu, ó, percebo que aqui é uma coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Ao todo, nós temos 5 colunas. Tudo bem? Agora vamos lá, ó, determinar as linhas. Vamos lá, determinar as linhas. As linhas estão na horizontal, então 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 5 linhas. Pronto. Determinamos que na figura foi possível encontrar 5 linhas e 5 colunas. Pronto, com a informação agora encontrada, vamos organizar o nosso algoritmo, o nosso cálculo. Vamos colocar a quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas e multiplicar. 5 vezes 5 é igual a 25, ok? 5 vezes 5 é igual a 25. Então, ó, usando essas estratégias, essas várias ideias, foi possível a gente perceber que dá para simplificar o cálculo da multiplicação através de uma configuração retangular. Como nós vimos, né, isso, em relação à ideia da multiplicação, ela é uma forma mais simples de você efetuar uma adição de parcelas iguais. Lembrem-se, como eu disse, na nossa próxima aula nós vamos precisar que a multiplicação é a forma mais simples de representar uma adição de parcelas iguais. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.